Boa noite, pessoal. Ou boa tarde, bom dia para quem for assistir isso depois. Mais uma live, né? Então hoje a gente vai falar sobre massa muscular, exercícios e jejum. E, bom, gratidão aí pela presença, quem tá chegando. Primeiro de tudo, queria dizer que tá sendo bem legal retomar, né? Fazer mais lives e aí espero que vocês estejam curtindo. E, em segundo lugar, agradecer aí também a presença de quem quase sempre está aqui junto e quem também assiste depois. E a intenção dessa live de hoje, gente, eu queria até deixar bem claro que esse é um tema extenso, não é um tema que a gente consegue abordar e concluir numa única live. Então, a intenção de fazer essa live é a gente dar um pontapé nesse tema e, eventualmente, eu vou trazer mais pessoas para a gente falar mais sobre esse assunto, tá? Então, hoje a gente vai tecer um pouco do básico sobre esse assunto, sobre o assunto ganho muscular, exercícios relacionado ao jejum, tá? Então, a nossa intenção aqui dessa live é correlacionar esses dois tópicos, exercícios físicos e ganho muscular, com o jejum, tá? E aí, eventualmente, a gente vai fazer mais lives no futuro para adentrar cada vez mais nesse tema, porque eu sinto que é um tema que, de certa maneira, ainda é um pouco um tabu, né? Muitas pessoas acreditam que não é possível de ganhar massa e de praticar exercícios enquanto jejua. E a gente, muitos de nós aqui, né, muitos de vocês, inclusive, que estão aqui presentes, sabem que não é bem por aí. Bom, então vamos lá. Não sei se a gente já inicia. Deixa eu dar um minutinho aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Manu, oi Flor, Carol, Pri, Cristal, Tati. Muito bom ter vocês aqui, gratidão pela presença. E, ó, Antônio chegando. Enfim, o pessoal vai entrando aí depois, Rodolfo, gratidão pela presença. Bom, então vamos dar o início à nossa live. Como sempre, vai ficar gravada. E o que eu vou fazer aqui, gente, enquanto eu falo, eu vou desativar os comentários, tá? Só porque aí me facilita para eu seguir meu ciclo. E aí depois, quando eu tiver terminado, aí eu abro os comentários de novo, claro. E eu peço que, para quem quiser, em qualquer momento, mandar pergunta, fiquem à vontade. Tem esse balãozinho de interrogação aqui embaixo no Instagram. Então, vocês podem mandar as perguntas de vocês. E no final, a gente entra nesses assuntos. E como sempre, o que eu quero deixar muito claro é que, quando não souber uma pergunta, gente, vocês podem ficar tranquilos que eu falo que não sei e vou pesquisar e depois eu respondo, tá? Mas vamos lá. Iniciando, né, eu tenho as minhas anotações, como sempre. Perdão que hoje eu tô aqui num local não muito favorável pra nossa live, então eu tô literalmente sentada no chão, no canto de um quarto. E aí, se por um acaso acontecer algum barulho de fundo aí, vocês me perdoem, eu tô viajando. E sabe como é que é? Tô em quarto de hostel e tudo mais. Mas simbora, né? Então, primeiro ponto pra gente falar sobre essa live, sobre esse tema, né? É a gente lembrar que no nosso corpo a gente tem tipos diferentes de músculo. Muitas pessoas pensam em ganho muscular e já vão direto pensar, sei lá, no ganho do quadríceps, ou então no ganho do bíceps e por aí vai. Só que a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele tem músculo para tudo quanto é lado, inclusive nosso intestino é músculo, nosso coração é músculo, né? A gente tem músculos cardíacos, a gente tem músculos lisos, a gente tem músculos de tudo quanto é jeito. Não é só o músculo que a gente pensa na academia e esse aí é o músculo. Não, a gente tem músculos em geral, tá? A gente tem músculo na face, né, pra gente conseguir fazer esses movimentos. Então, a gente tem músculo para tudo quanto é lado. E é importante a gente lembrar que, quando a gente fala sobre saúde muscular, vai muito além de alimentação, né? E quando a gente fala sobre ganho muscular, também vai muito além de alimentação e de exercícios, tá? A gente vai entrar um pouquinho nisso hoje, oh meu Deus. Então, simbora, né, gente? Esqueça as minhas repetições aí e vamos focar aqui no nosso tema. Bom, então, quando a gente fala sobre massa muscular, a gente tem que entender que o peso do músculo é como se fosse a medida dessas fibras musculares, tá? E todos temos basicamente os mesmos músculos no corpo. Só que alguns têm os músculos mais desenvolvidos
e outras têm os músculos menos desenvolvidos, tá? E a gente sabe que por meio de, por exemplo, a musculação, a gente consegue desenvolver mais os músculos. Mas existem também, né, outras técnicas para desenvolver os músculos. Inclusive, quando a gente fala sobre a prática do yoga, né, não é só a musculação, ou a prática do pilates, ou a própria corrida, bicicleta, por aí vai, os exercícios físicos vão entrar nesse âmbito. Mas, para além disso, a gente também tem que trazer outros pontos, que são os seguintes. A gente tem que entender que a nossa massa muscular, ela está correlacionada a várias questões, não é só estética. Está relacionada à força do corpo mesmo, né? Está relacionada ao equilíbrio, para além da força, tá? Está correlacionada ao metabolismo, e todos aí provavelmente sabem que 1 quilo de músculo queima mais caloria parado, em descanso, em repouso, digamos assim, do que 1 quilo de gordura. Então, o nosso metabolismo está super relacionado à nossa quantidade de massa muscular, tá? Tá também correlacionado à nossa saúde óssea. A gente sabe que o movimento, né, seja da caminhada, da corrida, de pular corda, enfim, não importa. O movimento o movimento muscular faz com que haja uma certa tensão, se põe uma tensão também nos ossos. E essa tensão ajuda a fazer a manutenção da saúde óssea. Então, por isso que, inclusive, muitas pessoas que às vezes têm questões, por exemplo, de osteoporose, por aí vai, quando vão ao médico, eles sugerem que não deixe de se exercitar, que está super correlacionado à saúde óssea também. Está também correlacionado à sensibilidade à insulina, tá? Então, quando a gente fala de massa muscular, se a gente tem mais massa, se a gente consegue desenvolver mais massa, se a gente se exercita mais, a tendência é que a gente tenha, né, esse processo de ser mais sensibilizado à insulina, tá? E isso faz bem em vários sentidos, inclusive para a gente evitar ou, quem sabe, até reverter casos de diabetes tipo 2. O exercício está aí para isso. Ele também é uma prática terapêutica, tá? Bem-estar. A gente sabe também que o quão mais saudável é a nossa massa muscular, mais bem-estar a gente sente. Então, inclusive para pessoas que têm casos de depressão, é super indicado fazer a prática esportiva, se exercitar, independentemente do que for. Seja pular amarelinha, seja pular corda, dançar, andar, né? Tudo isso faz parte, tá bom? Então, bom, tendo esse leve preâmbulo, a gente tem que lembrar um pouco também que quando a gente fala sobre ganho de massa, e aí a gente aqui, gente, eu não tô com a intenção de falar sobre ganho de massa no sentido, entre aspas, maromba, tá? A gente sabe que existem ganhos de massa saudáveis e ganhos de massa não muito saudáveis. Para o corpo humano, o estilo, entre aspas, maromba, né, pesadão, com aqueles músculos bem inchados, não é saudável. O corpo humano, naturalmente, pode ser musculoso, mas no sentido mais clean, né, mais, digamos, lean, né, que seria mais magrinho. Que é justamente, quer ver, não sei se eu posso dar algum exemplo que vocês conheçam, a gente tem que observar, às vezes, o corpo das pessoas que são mais do fisiculturismo, por exemplo, que é bastante inchado, às vezes. E para quem gosta de acompanhar, né, essa galera que, por exemplo, compete naquelas competições de fisiculturismo, mas do estilo biquíni, não sei se vocês já viram, que é um corpo bem mais fininho, é musculoso sim, mas não é bombado, não é inchado, tá? Então, o ser humano é naturalmente musculoso se ele souber utilizar os seus músculos e se ele fizer uso, porque realmente, gente, o que a gente não usa vai embora, tá? Mas a gente não é pesado, a gente não é inchado. Essa ideia de observar os músculos, né? Mulher com aquele bundão, o homem com bração, ou mulher com coxa gigante, maior do que a coxa talvez de um jogador de futebol, às vezes, isso não é natural à nossa espécie, tá? Então vamos lá. Então quando a gente pensa em ganho muscular, existem 3 tipos de treinamento que a gente pode pensar, que seria o treinamento progressivo, né? Então vocês pensam aí, por exemplo, numa academia, que você vai aumentando o peso, né? Então isso de certa maneira é progressivo. Tem o treinamento também, que seria considerado o treinamento de resistência, né? Então é basicamente você fazer força contra como se o músculo estivesse fazendo força contra a gravidade que está puxando, tá? Então, isso é resistência. E tem o HIIT. Esses 3 são os mais conhecidos para ganho de músculo, tá? Mas, hoje em dia, já é demonstrado também que, dependendo da maneira como você faz o seu exercício
cardiorrespiratório, do tipo uma caminhada, dependendo se você faz em Z2, por exemplo, sem exagero, sem ser uma coisa muito pesada, um trotinho leve, isso também ajuda no ganho muscular, tá? E aí, também o que a gente tem que lembrar é que, para além disso, para ganho muscular tem que ter frequência. Não dá para você pensar em ir para academia 2, 3 vezes na semana e achar que vai ganhar toda a massa do mundo. A não ser que você faça treino com muito peso, tá? E isso não é indicado, principalmente no início, para quem está começando, porque é necessário que seja progressivo, que nem a gente falou antes, né? E aí, a gente também tem que ter a forma certa de fazer os exercícios. E, infelizmente, a gente observa que muitos profissionais hoje em dia, até mesmo profissionais da educação física, às vezes não sabem o que estão fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com quem a gente buscar profissionais de boa qualidade para saber, né, para que guiem a gente da melhor maneira, tá? E, enfim, passado isso, falando sobre quais são os exercícios específicos para a gente ganhar massa, a gente tem que se perguntar, é possível fazer esses exercícios assim em jejum? Claro, né? O que é o ponto principal é a gente lembrar que a gente tem que se adaptar a isso. O corpo humano se adapta a praticamente tudo, tá? Então é interessante a gente lembrar que se você nunca fez um treino em jejum, você não vai chegar na academia querendo levantar os mesmos pesos em jejum. Você tem que começar primeiro a aprender a jejuar. E aí, quando a gente fala de jejum aqui, o que eu tô querendo dizer é mais o intermitente, que nem deveria ser tanto chamado de jejum, né? Provavelmente vocês ouviram minha última live aí. Mas é o que a gente tá acostumado a ouvir como jejum. Então, treinar depois de um jejum intermitente de 15, 16, 20, 24 horas, super tranquilo para quem tá acostumado. Para as pessoas que às vezes têm qualquer questão de se sentir fraco, de ter hipoglicemia e por aí vai, a gente já sabe que aquela pessoa provavelmente tem alguma resistência insulínica, né? E aí precisa trabalhar isso de várias maneiras, seja mudando a alimentação, seja aos pouquinhos começando a se adaptar, a se exercitar em jejum. Pegando leve no início, fazendo exercícios mais leves, tá? Mas enfim, inclusive assim, em nível, né, eu tava lendo algumas pesquisas para trazer para vocês, e aí tem uma pesquisa, um estudo de 2016, que demonstra que inclusive, ó, o jejum intermitente ele queima mais gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, que é a gordura mais, né, digamos, entre aspas, perigosa e até em casos cardiovasculares, do que a alimentação low carb, tá? Então saibam disso. Então muitas pessoas às vezes estão aí praticando, por exemplo, crossfit, e é muito comum no crossfit a gente ver pessoas fazendo a alimentação low carb, tá? Então a sugestão que eu dou para muitos em vez da gente se cetoadaptar pela alimentação, ou seja, a gente se adaptar à queima de gordura pela alimentação, é a gente se cetoadaptar pela prática do jejum, tá? Então fica como uma sugestão aí para quem estiver repensando seus hábitos alimentares e querendo manter a rotina de exercícios físicos. Vale começar do baixo, começar de 12, 14 horas e treinar em jejum logo cedo e já voltar, enfim, reavaliar toda a alimentação. Lembrando que o nosso corpo humano, o nosso combustível ideal sempre vai ser carboidrato. Mas não é carboidrato pão, batata, arroz e por aí vai. Não, é carboidrato fruta, folhas, tá? Enfim. E outro ponto aqui que eu queria trazer também. O nosso corpo, ele secreta hormônio do crescimento quando a gente tá em jejum, né? E aí esse hormônio do crescimento, ele vai aumentando quanto mais longo é o processo do jejum. E também a gente tem que pensar que os nossos ancestrais podiam coletar e buscar alimento por mais tempo por conta desse hormônio do crescimento, em jejum. Sempre fomos uma espécie realmente de escassez. Então, não adiantava a gente, por exemplo, até em termos evolucionários, né, de evolução, se o corpo humano não conseguisse sair para caçar quando ficava muito tempo em jejum, a gente não ia nem estar mais aqui nessa terra. Então, o ser humano, ele é para ser cetoadaptado. Então, a gente precisa começar aos pouquinhos a voltar a isso. Algumas pessoas vão encontrar um equilíbrio em fazer, por exemplo, 2 refeições por dia. Se exercitar em jejum de manhã, fazer o almoço e depois um jantar cedo no final do dia. E aí entra um outro ponto que é importante quando a gente fala sobre exercício, jejum e ganho muscular, né? Ganho de massa muscular, que é o sono. É super importante a gente dormir bem, dormir cedo, evitar esse monte de luz branca, ó, evitar esse monte de treco aqui, tarde da noite, né? Então,
Mais um ponto que, na verdade, costuma ser até mais importante do que a alimentação para ganho de massa muscular é o descanso, tá? Então, a gente saber se exercitar, saber a carga certa, saber, né, digamos assim, a frequência do exercício, mas também o peso do exercício, mas principalmente saber descansar, tá? Da mesma maneira que uma pessoa que vai à academia 2 vezes na semana provavelmente não vai ganhar tanta massa, porque não tem frequência, uma pessoa que vai todos os dias e não deixa os músculos descansarem, provavelmente também não vai ter os melhores resultados. Para quem às vezes fala, não, Eli, eu vou todos os dias, mas eu treino músculos, grupamentos diferentes de músculos. Ok, né? Então tem que ter esse equilíbrio, não dá para todo dia você pensar em fazer o uso dos mesmos músculos. A gente precisa de descanso para ganhar massa. Bom, para além disso, eu queria trazer um ponto aqui que eu já trouxe numa outra live, né? E que eu acho que aqui a minha intenção é trazer um tema um pouco mais amplo, tá? Eventualmente eu vou entrar no que seria a visão do planivorismo nisso, tá? No finalzinho eu vou trazer um pouco disso. Mas dentro de uma alimentação, entre aspas, corriqueira, né? O ideal é que a gente pense em fazer 1,2 gramas de proteína por quilo do corpo, ou seja, 1,2 gramas de proteína por quilo do corpo. Se você é uma pessoa que quer manter músculo, é uma pessoa que se exercita, né, quase todos os dias, mas não é atleta, tá? Para quem é atleta e precisa, né, realmente despender de mais força, às vezes até ganhar mais músculo, vai ingerir 1,6 grama de proteína por quilo do corpo, tá? E aí, gente, o que é interessante é a gente sempre fazer esse cálculo em cima do teu peso ideal. Se você está acima do teu peso, faça o cálculo em cima do peso que você quer alcançar. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer alcançar 50, quer ficar com 50 quilos, né? E ela tá com 70, não sei. Ela não vai fazer o cálculo em cima de 70, ela vai fazer o cálculo em cima de 50. Então, uma pessoa com 50 quilos, para alcançar 50 quilos e ter uma boa massa muscular, e tem que ser uma pessoa que esteja se exercitando, né, 4 vezes na semana, por exemplo. Não é uma pessoa que vai se exercitar uma vez na semana que vai fazer esse cálculo, tá? Uma pessoa que se exercita nunca, uma vez na semana, o cálculo é 0,8 grama, é menos, tá? Então, uma pessoa que tem a carga dela de exercícios, o ideal é fazer esse cálculo em cima de 1,2. 1,2, né, vezes 50, se for uma pessoa que quer atingir 50 quilos, vai dar 60 gramas, né? Então, a pessoa tem que ingerir 60 gramas por dia. É possível ingerir isso na alimentação crua? É. É possível ingerir isso numa alimentação vegana? Mais ainda. É possível ingerir isso numa alimentação frugívora? Com certeza, você vai ter que comer bastante, tá? Então, fica aí como ponto para vocês pensarem. Agora, uma pessoa que é fisiculturista, que quer ganhar muita massa, a probabilidade é que talvez ela não consiga ser frugívora. Se ela quer ficar naquele quadradão, inchado, pesadão, probabilidade é que não vai conseguir, porque o frugivorismo, ele vai ser, digamos assim, ele é contra essa inflamação. Ele não vai permitir que você alcance esse peso que é antinatural, tá? Mas é possível sim no crudivorismo, por exemplo. Existem muitos crudiveganos, e depois eu posso procurar nomes, se alguém tiver interesse me manda mensagem no privado que eu posso caçar aqui os nomes das pessoas, porque infelizmente eu não lembro de todos, que são pessoas que realmente têm bastante massa, mas aí vão consumir muito germinado, muitas vezes uma quantidade de proteína que talvez não seja muito saudável para os rins, que não seja muito saudável para o funcionamento do organismo como um todo. Então, a longo prazo, não necessariamente isso é saudável, tá? É possível não ser saudável até no crudivorismo, tá? No crudiveganismo, tá? Então, enfim. Esses são alguns pontos. Então, o que é interessante é a gente entender que o jejum é uma das maneiras mais baratas e talvez até relativamente seguro, se a pessoa souber fazer, se ela estiver desintoxicada. Jejum, quando eu falo jejum intermitente, tá, gente? Até 36 horas, por aí. É uma das melhores maneiras de a gente aumentar a produção, né, a secreção de hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento ajuda a ganhar músculo, tá? Então, pessoas que querem ganhar músculo, independentemente se elas fizerem o jejum, lembrar que sempre tem essa quantidade aí de proteína que precisa por dia. Então, isso tá dentro do que seria o normal, tá? Entre aspas, o que é o corriqueiro para todos nós. Para pessoas dentro do que seria o planivorismo, a visão já é outra. Daqui a pouco eu trago para vocês essa visão.
Mas enfim, então a gente tem que entender que esse hormônio do crescimento aí que vai ser secretado no jejum, na prática do jejum intermitente, na prática do jejum às vezes de 2 dias, né? Dá para treinar com 48 horas de jejum, desde que você esteja cetoadaptado, ou seja, adaptado a queimar gordura, tá? E para chegar lá precisa começar aos poucos, tá? Então, esse hormônio do crescimento secretado, ele promove não só o crescimento muscular, como ele também promove o reparo dos músculos, ele promove também o reparo de cartilagem, tá? E várias outras questões que são importantes para o nosso corpo. E aí também, lembrando, para as pessoas que estão dentro do nosso paradigma atual de alimentação, se a pessoa não estiver consumindo pelo menos, tá, gente? Pelo menos o que queima por dia, façam as suas contas, tá? E quando a gente fala, faça a nossa conta, não é só taxa metabólica basal, porque taxa metabólica basal, ela só calcula qual seria a sua necessidade para você estar vivo, respirando, deitado numa cama o dia inteiro, vegetando. Então, em cima dessa taxa metabólica basal, a gente tem que agregar o que a gente gasta. Se uma pessoa quer ganhar e principalmente manter músculo, ela provavelmente vai ter que ingerir mais do que a taxa metabólica mais do que ela gasta. Então, por exemplo, se uma pessoa, a taxa metabólica dela é, sei lá, 1.600 calorias, e ela com exercícios e também movimentação, né? Porque a gente ir daqui pro mercado, ir daqui pra sei lá onde, isso também gasta caloria. Então, a gente tem que lembrar que somando isso, suponha que a pessoa gaste, na teoria, 2.000 calorias. Ela não vai conseguir manter nem crescer se ela estiver consumindo 2.000 calorias. Ela precisa consumir um pouco mais, 2.200 e por aí vai, tá? Então, fica aí como sugestão. Enfim, então, para quem tá querendo se cetoadaptar para queimar mais gordura, para aumentar essa secreção de hormônio do crescimento, aliar o exercício com o jejum, né? A gente tem que ir aos poucos. Começa primeiro jejuando, começa aprendendo a fazer 14, 16, 17 horas e repousando, né? Ficar de boas num dia que você não vai exercitar, né? E começa a se sentir bem, faça isso pelo menos 2, 3 vezes na semana. E aos poucos começa a implementar isso também no dia a dia. Dá para fazer jejum intermitente todos os dias, 16, 17 horas todos os dias, ou mais, né? Desde que você, na sua janela alimentar, consiga consumir o suficiente, tá bom? E aí no começo tem que ir aos poucos. Então, se você vai começar a se exercitar em jejum, você tem que pegar exercícios mais leves, né? Do tipo, sei lá, caminhada, yoga, né? Coisas do tipo. E eventualmente ir incrementando na musculação, ou no crossfit, independente, na corrida, tá? Eu lembro que eu treinava muito, todos os meus treinos, na época de me preparar para as competições, na época da corrida de montanha, do skyrunning, todos os meus treinos eram em jejum. E eu quase sempre jejuava 18, 20 horas por dia, por aí. Eu estava cetoadaptada. Eu até teve uma época que eu fui acompanhada pelo meu nutrólogo, na época eu estava com o nutrólogo, e ele ficava me acompanhando num treino meu de 2, 3 horas, e em pontos específicos da corrida, eu em jejum, ele me parava, media, né, minha glicose, media como é que estavam minhas cetonas, e eu continuava. E eventualmente a gente entendeu que não flutuava para mim. Eu conseguia manter, né, se eu não me engano, eu mantinha em 70, né, minha glicose, no sangue, tá? Num treino em jejum. E isso não é uma pessoa que tá, por exemplo, com hipoglicemia. Não, eu já estava adaptada, tá? E vocês todos podem alcançar isso, tá? Enfim. E aí, outra coisa que é muito importante para ganho muscular, que é super deixada de lado, é mobilidade, gente. Não dá para fazer exercício só de puxar peso sem trabalhar a mobilidade, tá? A gente tem que trabalhar a mobilidade porque a própria mobilidade permite com que as nossas fibras musculares também se tornem flexíveis. Flexíveis no sentido saudável, tá? Que a gente não fique duro, que nem aquela galera que vai pra academia, pega muito peso, até olhando assim é fisicamente bonito, mas a pessoa não consegue abaixar e encostar no dedo do pé com a perna reta, né? Então é necessário a gente trabalhar a mobilidade também. O trabalho, o treino de mobilidade, ele permite que a gente ganhe massa, fibra muscular de maior qualidade, tá? Então, fazer um treinamento de mobilidade 2, 3 vezes na semana, que são treinos que às vezes duram 10, 15 minutos, tá? Então, tem aí pela internet vários treinos. Não cabe a mim, que não sou nem educadora física, de falar sobre isso, mas disso eu sei um pouquinho, tá? E, que nem falei, né, lembrar do sono. Sono, super importante para ganho muscular, super importante para também desempenho físico, tá? E desempenho, assim, gente, a gente pensar em performance, não só performance de
exercício físico, de atleta, né? Performance ser humano, nós todos performamos diariamente. Como é que vocês se sentem diariamente? Como é que é a performance de vocês diária? Se vocês não se sentem bem, então a performance de vocês não é tão legal. E performance não é só no exercício físico, é performance do tipo, como você se sente no trabalho, como que tá a tua cabeça, isso tudo é performance, tá? Então, tá super correlacionado também a sono, enfim. E últimos pontos aqui, né, que eu gostaria de abordar antes de entrar na questão do planivorismo, é a gente lembrar que, assim, o que é comumente falado sobre ganhar músculo é que a gente tem que comer mais calorias, né, do que a gente gasta. Isso a gente encontra em várias pesquisas aí, científicas. Que a gente tem que consumir aminoácidos suficientes, não é proteína animal, é aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos de origem vegetal são menos inflamatórios, então, de certa maneira, é um toma lá da cá que dá certo, né? Não é como se você pegasse... Porque, obviamente, os aminoácidos de origem animal são completos, ok. Mas eles causam inflamação, então é como se eles dessem uma coisa, mas pedissem outra de volta, tá? Então, a gente tem que lembrar que os aminoácidos de origem vegetal, eles não fazem isso. Então, se a gente conseguir consumir o suficiente diariamente, e aí cada um vai ter que fazer sua própria pesquisa, né? A gente tem que também entrar num campo de, gente, de estudar. A gente mesmo se estudar. Se testar, baixem o aplicativo Cronometer. Infelizmente, ele é em inglês, mas é o melhor aplicativo que tem para vocês poderem colocar ali diariamente o que vocês consomem. Cronometer de cronômetro, mas em inglês, Cronometer, tá? E aí vocês vão inserir ali o que vocês consomem diariamente, né? Tudo que vocês estão colocando para dentro, para vocês terem uma noção do que vocês estão ingerindo, tá? E isso vale porque muitas vezes também a gente está consumindo excesso de gordura. Lembrem que eu falei em outra live? Se a gente estiver consumindo acima de 15 gramas de gordura por dia, isso independentemente de quem a gente está falando, se é homem ou mulher. Se a gente está consumindo acima de 15 gramas de gordura por dia, a gente está consumindo uma dieta high fat, uma dieta que tem muita gordura, tá? Então, observem, e aí quando eu falo 15 gramas, é 15 gramas, não é porcentagem, é 15 gramas, tá? Observem isso. E também não exagerem na proteína. Não achem que se vocês consumirem mais proteína do que deveria ser o ideal para vocês por dia, que isso vai ajudar vocês a ganharem mais músculo. Não, vocês vão jogar tudo para fora pelo xixi, tá? E fora de jogar tudo para fora pelo xixi, né, vocês também vão estar danificando os rins de vocês, tá? E não é legal a longo prazo. Eu já vivi isso, tá? Enfim, então o estímulo, né? E outra coisa que seria o estímulo certo, os exercícios certos. Para ganhar músculo, exercícios certos, tá? Então isso é interessante. E se dá para ganhar massa jejuando, repetindo mais uma vez para quem talvez entrou depois, sim dá, desde que você saiba fazer, tá? E desde que você se torne ceto-adaptado. Agora eu quero trazer para vocês um exemplo de uma pessoa, e não tô falando sobre ganho muscular, tô falando sobre exercícios e sobre performance no exercício físico, que é um atleta americano. O nome dele é Mike McKnight, tá? Então, em 2022, ele correu 188 quilômetros em jejum. 188 quilômetros. Ele correu durante 24 horas sem parar em jejum, tá? Então, tudo é possível. E aí, existe uma entrevista na internet com ele falando sobre como ele se adaptou a isso. Então, ele começou do zero, que nem todos nós podemos começar. Então, eu acho que, assim, quando a gente fala sobre jejum, sobre ganho de massa, sobre exercícios, tudo que eu trouxe aqui também, gente, é baseado no que está em pesquisas. E a gente tem que lembrar que as pesquisas também podem ser muito limitadas, porque não é todo mundo que se abre para se permitir ser experimentado ou se experimentar nisso. Então, vocês podem, com certeza, experimentar, talvez, muitos resultados incríveis que possivelmente não estão nas pesquisas. Só que a gente tem que partir de algum lugar, tá? Então, estou trazendo essas informações por isso. E aí, o que a gente tem que entender é que, assim, se a gente está ceto-adaptado, a gente não vai ficar queimando músculo enquanto a gente está se exercitando, mesmo que a gente esteja em jejum, a gente vai queimar gordura. Então, também tem que lembrar que tem que ter algum tipo de reserva de gordura, tá? Claro que, assim, não existe nenhum ser humano que tenha 0% de reserva de gordura, mas tem pessoas que têm muito pouco. Então, às vezes, para essa pessoa, a ceto-adaptação pode demorar um pouco, porque ela precisa ganhar também um pouco, tá? E para além disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Lembrem-se, tá? Isso eu vou falar até porque eu também vivenciei isso, né? Como atleta de corrida de montanha, que é um tipo de exercício de intensidade muito alta, tá? Lembre-se que exercícios de alta intensidade, eles diminuem a sua capacidade de ganhar massa muscular, de ficar mais troncudinho. Não é que você não vai ganhar músculo, mas você vai ficar seco. É aquele músculo seco,
tá? Não é um músculo que tem as formas mais arredondadas, tá? Então, assim, para quem faz exercícios de alta intensidade, provavelmente vai ter que consumir muito. Eu lembro que eu tenho 1,61, né, gente? Na época da corrida, eu comia em torno de 4.000, 5.000 calorias por dia. E muitos de vocês talvez já tenham visto fotos. Eu era muito seca, gente. Eu não ganhava massa, porque eu gastava muito, né? Então, exercícios de alta intensidade, a gente tem que tomar cuidado. No sentido de que se a gente quer ganhar massa, provavelmente vai ser difícil, tá? Então, por exemplo, corrida, para quem gosta de correr e tá a fim de ganhar massa e ficar mais encorpado, o legal é manter a corrida umas 2, 3 vezes na semana e sem exageros, sem correr 20 quilômetros, tá? É claro que é possível, sim, ganhar mais massa, mas também tem muitas pessoas que depende muito da conformação física da pessoa, da fisiologia da pessoa, né? Se é ectomorfo, mesomorfo e por aí vai. Então, a gente tem que observar, tá? Isso tudo influencia. E também influencia essa questão do quanto a pessoa consegue ingerir. Agora, passando para a parte do pranivorismo, e já vou abrir para vocês para perguntas, tá? No pranivorismo, isso não é visto assim. É claro que, assim, as pessoas que vivem um estilo de vida prânico não estão pensando em ganho de massa muscular para ficar com o corpo super definido, nada disso. É outro tipo de pensamento, tá? Não existe esse pensamento no pranivorismo. Mas, claro que no pranivorismo existe a concepção de ganho muscular, porque músculo está no nosso corpo. A gente não tem como viver sem músculo. Então, conformação muscular no pranivorismo, acredita-se que pelo ar, que tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem tudo no ar, né? Tem carbono. Pelo ar, pela respiração, a pessoa consegue absorver o que seria necessário para montar aminoácidos no corpo. Porque os nossos aminoácidos são majoritariamente nitrogênio, tá? Então já é outro conceito. Não é o conceito de ganho de caloria, de contar, de não sei o que é outra coisa, tá? E que, assim, também não tem esse conceito de, por exemplo, competição no pranivorismo, é outra coisa, não existe competição. Mas tem o conceito de você se manter saudável. E quase sempre a gente vai ver que as pessoas pranívoras, a tendência, não são todos, tá? Porque existe muito dessa coisa da reprogramação mental. A tendência é que sejam pessoas mais magrinhas mesmo, tá? Às vezes tem bastante força, inclusive. Mas não vão ser pessoas que você olha e fala, nossa, que músculo definido. Não. Já é outro conceito, tá? Enfim, acho mais ou menos isso que eu queria trazer. Eu vi que não subiu nenhuma pergunta aqui. Eu vou ativar os comentários para vocês ficarem à vontade aqui. Quem quiser mandar seus comentários, né? Fiquem à vontade. Para quem quiser mandar perguntas, eu sempre prefiro que mandem na interrogação. E que nem falei, né, gente? Então, enquanto eu aguardo vocês aí, quem quiser mandar qualquer coisa, eu gostaria de lembrar que a intenção dessa live é a gente abrir esse campo de conversa no nível básico, tá? No nível de romper com certos paradigmas, romper com certos padrões, de acreditar que não dá pra gente construir massa jejuando. Dá, mas a gente tem que lembrar que, inclusive, catabolismo, e eu fiz um reel sobre isso hoje bem breve. Catabolismo, né, que é a perda, que é jogar pra fora, é diferente de anabolismo, que é ganhar, né? Então, quando a gente fala sobre catabolismo, que seria processos de desintoxicação profundos, né? Pessoas que entram em processos de, por exemplo, solid food vacation longos, né? Que ficam meses à base de sucos. Isso é um processo que, na teoria, é de catabolismo, que você está ajudando o teu corpo a jogar para fora toxinas. O anabolismo já seria você ajudar o teu corpo a fazer o processo de ganhar, né? Então, por isso que, inclusive, se chama anabolizante, né? O que ajuda a ganhar massa muscular. Não é saudável, mas enfim. Então, a gente tem que entender que o nosso próprio corpo, ele pode fazer esse trabalho de catabolismo ou de anabolismo dependendo dos nossos hábitos, né? E tem pessoas que, sim, se vocês quiserem depois olhar, procurem um cara chamado Eliton Elamin, tá? Eliton com E-L-I-T-O-M, Elamin, E-L-A-I-M-N, A-M-I-N. Falei errado, né? Depois eu posso, para quem quiser procurar. De certa maneira, esse Eliton Elamin, ele é um pranívoro. Ele se considera uma pessoa que não consome. Ele talvez coma qualquer coisa uma vez a cada sei lá quantos meses. E isso não é um estilo de alimentação corriqueiro, né? É considerado pranivorismo. E se você olhar para ele, ele é definido. E ele pratica o quê? Qigong, Tai Chi,
né? E caminha muito. E ele é definido. Só que a gente também tem que lembrar que cada um tem a sua propensão física a uma coisa ou outra. Tem pessoas que têm a propensão física a serem mais delgadas, né? Mais longas, mais longilíneas, com os músculos mais fininhos. E tem pessoas que podem ter a propensão a ter músculos mais definidos. Mas é claro que a gente também pode trabalhar, né, com a nossa biologia, fisiologia para ganhar ou perder, tá? Deixa eu ver aqui um comentário do Vitor. No lugar do cronômetro, tem outro em português, MyFitnessPal, me indicaram recente. Ele não é tão legal quanto o cronômetro, eu já testei. Ele não é tão completo e, enfim, não... Eu já observei que algumas informações às vezes nem tem no MyFitnessPal. Então, o que eu sugiro, às vezes, é até do tipo, tudo bem, né? Pra quem realmente não tiver com paciência, usar o MyFitnessPal. Mas pra quem tiver paciência, gente, vale traduzir no Google Translate os nomes das comidas. E aí, de quebra, inclusive, aprende alguns nomes de comidas em inglês, né? De frutas e vegetais, etc. Eu sugiro que usem um cronômetro porque ele realmente é muito mais completo, tá? Do que o MyFitnessPal. Mas claro que eu acho que dá pra ter uma ideia também pelo MyFitnessPal. Bom, não vi nenhum outro comentário subindo aqui, nenhuma pergunta. Enfim, então o que eu queria agregar aqui em cima disso, né, gente, antes da gente encerrar, caso ninguém tenha alguma pergunta ou comentário ou por aí vai, é que tudo, reforçando, tudo faz parte da nossa programação, tá? Então, para quem, por exemplo, tem medo de se exercitar e em jejum, não faça, porque não vai dar certo, né? A nossa programação, ela já indica como que vai ser. Então, primeiro começa a trabalhar essa programação. Para reprogramar, a gente pode fazer de várias maneiras. Primeiro, começar a estudar mais, procurar exemplos de pessoas que já fizeram, que fazem, né? E aos poucos começar a testar na gente no nível básico. Começar a jejuar, né? Jejum intermitente, né? E aumentando essas horas. E assim, existem pessoas que estão no meio do frugivorismo, que não se consideram pranívoras, que em jejuns de 5 dias, 6 dias, 7 dias, perdão, jejum mesmo, ou de água, ou enfim, a seco, sem nada, que se exercitam, que continuam caminhando, correndo, levantando peso e etc. Então, isso é possível desde que a gente se seto-adapte, tá? Tatá perguntou aqui, mas se a pessoa fizer só aeróbicos, ela perde massa? Depende do quais são seus aeróbicos. Se são aeróbicos de alta intensidade, você não vai conseguir ganhar massa, mas você vai perder gordura e provavelmente vai ficar levemente definidinha, assim. Você não vai, a não ser que você não consuma o suficiente. Tem que sempre consumir o suficiente, né? Então, os aeróbicos não foram feitos pra gente ganhar massa, tá? Pra ganhar massa é aquilo tudo que eu falei. Então, tem que ter treinamento de força, treinamento de resistência, né? Inclusive progressivo, né? De aumentando a carga progressivamente. Isso para ganhar massa, se a pessoa tá com a intenção de ganhar massa. Mas o aeróbico, se a gente fizer em excesso, a gente, inclusive, também não consegue manter tanta massa. A gente vai manter o suficiente. Porque também não existe ninguém que fique 100% sem músculo, tá? Mas a gente não vai conseguir definir, tá? Que é mais ou menos o que acontecia comigo na época da corrida. Eu corria tanto, mas eu comia tanto e ainda assim não era o suficiente, que eu era bem magrinha. Dava, tipo assim, dava pra ver que eu tinha uma batata da perna, dava pra ver que eu tinha um bracinho meio daqueles bracinhos meio, né, musculosinho assim, pequenininho. Não era nada grande, tá? Então, e eu fazia, assim, exercício de força, de musculação 3 vezes na semana, mas focado na corrida, não era focado em ganho, né, em ganho de massa, tá? Então, pra quem não faz focado, pra quem não se alimenta de acordo, pra quem não dorme de acordo, gente, ganhar massa tem um pouco de uma fórmula, né? Mas ao mesmo tempo nunca vai ser uma fórmula fechada. A gente tem que lembrar que somos todos seres humanos diferentes. Para algumas pessoas, algumas coisas podem ser diferentes. Tem pessoa que tem mais facilidade de ganhar massa e tem pessoa que tem menos, tá? Enfim. Não sei se ajudou, Tatá, espero que sim. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não. É isso, queridos. Eu acho que com a intenção de fazer as lives sempre mais enxutas, né? A gente tá com quase 40 minutos. Como de costume, essa live aqui eu vou salvá-la já já. E eu vou, assim que eu salvo, amanhã, né? Porque só no dia seguinte que dá pra fazer o download pra colocar no YouTube, tá? Amanhã eu coloco no YouTube pra quem quiser ouvir. E lembrando que a minha intenção dessa live é a gente dar um pontapé. Eventualmente eu vou trazer pessoas que têm o foco nesse tipo de tema pra gente falar mais sobre isso,
tá? Porque o que eu trago aqui é o que eu sei, por tudo que eu já pratiquei, por tudo que eu estudo, tá? Li algumas pesquisas, trouxe o exemplo daquela pessoa que correu 188 quilômetros em jejum para vocês verem que não é impossível, tá bom? Então, assim, a gente tem que saber que o nosso corpo, tudo que ele precisa é adaptação, tá? Ah, Tata perguntou. No jejum longo, fazendo aeróbico sem musculação, perde? Jejum longo, seja musculação, seja aeróbico, se você não souber fazer, você perde. Não importa se é aeróbico ou se é musculação. Jejum longo que eu falo, gente, é, sei lá, a partir de 3 dias, tá? E aí ainda é curto, né? Mas enfim, a partir de 3 dias, se a pessoa resolver sair pra correr, por exemplo, né? A probabilidade, talvez, se a pessoa tiver reservas de gordura, pode ser que ela no início queime mais gordura do que músculo. E depende muito do jejum. Lembrando, né, já fiz live sobre jejum. O jejum a seco, ele queima majoritariamente gordura. O jejum de água queima 50% gordura, 50% músculo. A partir de 3 dias. Então, a gente tem que entender que, assim, depende muito, tá? Depende do quanto você tem de reserva, depende do quanto você tá adaptada. Mas uma pessoa não adaptada, se ela resolver fazer um jejum de 10 dias e, sei lá, no 7º dia ela resolver que ela vai andar de bicicleta, sei lá, 30 quilômetros de bicicleta, por exemplo, ela provavelmente vai estar perdendo músculo também, tá bom? Pergunta aqui. Deixa eu ver. Da La Land, ó. Para ganhar músculos no praniborismo 100% malhando muito. Eu não sei essa fórmula. Primeiro é reprogramação. Eu não tenho essa reprogramação em mim, porque eu sei que eu ainda não consigo fazer isso 100%. Eu consigo me exercitar e ficar de boas com 48 horas de jejum, dependendo do exercício, se for caminhada, se for, né, do tipo até uma bike leve, eu consigo fazer com jejum de 6 dias, 7 dias. Mas ganhar músculo, anabolizar, né? No pranivorismo, dependendo da pessoa, é malhando muito. Existe um cara, depois eu vou tentar ver se eu lembro o nome dele completo. É Cristo alguma coisa, tá? Que ele basicamente, ele ganha músculo consumindo urina, que ele pratica urinoterapia, e água, só. Tá? E a gente sabe que na urina também tem aminoácidos, né? A gente joga aminoácidos para fora pela urina, tá? Mas, enfim, podem existir várias possibilidades, tá? Então, no pranivorismo, que nem eu falei, é um pouco contra a ideia do pranivorismo, é um pouco contra a ideia do pranivorismo a gente querer ficar bombado, né, com aspecto de bumbum grandinho, coxinha definida. O pranivorismo não pensa assim, tá? Mas, dependendo da pessoa, se a reprogramação dela estiver bem feita, ela pode ganhar músculo, sim. Pergunta da Tatá. Por que o jejum a seco não queima músculo de água assim? Porque o de água a gente usa, basicamente, a desintoxicação é feita por água, tá? Então, a gente elimina toxinas pela água. E a gente acaba eliminando também junto, né, uma parte músculo, tá? A gente usa... Obviamente queima o glicogênio no início, né? O nosso estoque de glicogênio. E eventualmente começa a queimar não só a gordura, como o músculo. Já no jejum a seco, a eliminação, a queima das toxinas é dentro da célula. A gente não precisa de utilizar os rins para isso, tá? Então é diferente. Então, como a gente queima dentro da célula, e para a gente poder ter água no jejum a seco, a gente queima só gordura, o nosso corpo otimiza. Porque a gente precisa de água. Somos praticamente todos inteiros água. A gente é quase uma melancia ambulante. Mas assim, então no jejum a seco, como é imprescindível a gente sempre ter água, ele acaba queimando a água, acaba queimando gordura para obter água, porque 1 quilo de gordura tem quase 1 litro de água, tá? Então é basicamente por isso que o seco, ele queima majoritariamente gordura, mais de 80% gordura, tá? E pouquíssimo músculo. Depende muito né, também da pessoa. Porque também não adianta uma pessoa estar no jejum a seco e se não tem muito estoque de gordura, eventualmente vai começar a queimar músculo, né? Então a gente também tem que saber, cada corpo vai ter o seu limite. E é por isso que, assim, gente, lembrando, essas lives que eu faço aqui, a intenção não é que vocês saiam fazendo tudo que eu tô falando, sem saber, porque vocês podem ter diferenças, né?
Com certeza, cada um de vocês aqui é diferente de alguma maneira. Tem pessoas que às vezes estão mais intoxicadas ou menos. Para quem tá menos intoxicado, é muito mais fácil se exercitar em jejum. Para quem tá muito, vai ser mais difícil, porque vai sentir também as toxinas percorrendo o corpo, querendo sair pelo suor. A gente sente as sensações, né, os sintomas de desintoxicação, tá? E também porque, por exemplo, tem pessoas, que nem eu falei, tem pessoas que a reprogramação interna é: tô em jejum, ai, nossa, não vou conseguir nada. Fica fraco. Tô em jejum, ai, eu acho que eu vou pra academia, será que eu vou aguentar? Se você já tá na dúvida, né? Também tem isso, tá? E, enfim, não sei se ficou claro, Flor. Ficou claro a minha resposta? Eu sei que eu dei uma volta aqui. Eu tenho a tendência, a gente, às vezes, a ser um pouco... não ser muito direto ao ponto. Apesar do que eu tô melhorando, né? Vide a nossa live que vai terminar em menos de 1 hora. Me avisa se fez sentido. E é aquilo. Então, assim, vou lembrar. Não é pra todo mundo que eu tô falando aqui, tá? Tem pessoas que vão precisar de um tempo pra se adaptar ao jejum, pra conseguir se exercitar em jejum, pra ganhar massa e por aí vai, tá? Então, aos poucos, vocês têm que se adaptar primeiro. Jejum a seco é seguro fazer exercício? Para a maioria não é, tá? O exercício seguro no jejum a seco é caminhada leve, tá? E aí jejum a seco... Ah, não, mas ó, jejum a seco de até 24 horas, super de boas fazer exercício, tá? Não tem problema nenhum. Mas jejum a seco longo, né, do tipo... Para algumas pessoas, 2 dias de jejum a seco, se ela for fazer exercício, ela vai cair dura. Para outras pessoas, não, tá? É porque depende, a gente tem que se adaptar. É isso que eu tô tentando, né, dizer aqui. Cada um de vocês vai saber a resposta para vocês aos poucos. Testem com cuidado, né? Comecem de algum lugar. Para quem, por exemplo, já tem experiência com jejum de água, já faz todos os dias seus exercícios na academia com jejum de 16, 17, 18, 20 horas, de boas, sem sentir nada. Curte, não termina cansado, não termina tipo, morto. Você pode já começar a testar fazer em jejum a seco. Fazer em 15 horas, talvez 14 horas de jejum a seco. E lembrando que não toma água durante, toma água só depois, tá? Ou até de preferência nem toma água, consome só frutas. E toma de vez em quando água, tá? Lembrando que dependendo da qualidade de água, o ideal é a gente nem brincar com água, né, gente? Ainda mais no mundo atual em que a água tá cheio de várias coisas, desde anticoncepcional até flúor, cloro, metais pesados e um monte de treco. O ideal é a gente se pensar em tomar água que seja água destilada ou de osmose reversa. Ou a água estruturada das frutas e das folhas, água de coco fresca, sucos frescos, tá? Então, assim, cada um de vocês vai encontrar o seu processo com o jejum. Não existe uma resposta fixa. É claro que dentro da ciência, dentro das pesquisas que já estão aí, sei lá, em PubMed, por aí vai, né? Nos meios de que a gente procura essas pesquisas, a gente vai encontrar várias pesquisas falando que, não é saudável, é considerado nananã, fazer exercício além de... Tem muitas pesquisas, porque a gente sabe que o limite, né, do corpo humano, quase ninguém sabe 100% qual é. E cada um tem uma zona de conforto, um limite diferente. Então, o que a gente tem que fazer é ter muito cuidado para não se exceder no seu próprio limite antes de você ter essa possibilidade de exceder e estar bem, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a correr, eu não corria em jejum. E depois eu comecei a correr em jejum. Mas antes de eu começar a correr em jejum, eu comecei a fazer os meus treinos de musculação. Que musculação para quem é corredor, gente, na época da corrida, claro. Não é tão puxada que nem para quem tá querendo ganhar muita massa. É uma musculação difícil? Mas não tem tanto peso, não é tanta carga, né? Então, pra mim, a musculação era mais leve do que meu treino de corrida. Então, eu comecei a fazer meus treinos de musculação e de yoga no início em jejum. Minhas práticas de yoga, né? Eventualmente, eu comecei a fazer os treinos curtos de corrida em jejum. Os de 3 km, 5 km. E aí comecei a me adaptar, aí comecei a fazer 10 km, 20 km, corridas, provas de 4, 5 horas. Eventualmente eu entrei nisso. Mas tô longe dessa pessoa aí que eu mencionei pra vocês, né? Que fez 188 km em jejum. Né? Então a gente tem que se adaptar. Tudo é adaptação, tá? E é possível sim. Mas aí quando a gente entra naquele conceito da gente entender
No conceito generalizado, tá? Da programação de quase todo mundo. A gente tem que estar consumindo o suficiente, a gente tem que estar dormindo bem, a gente tem que estar num nível emocional também legal, porque inclusive já tem pesquisas que demonstram que se você está muito estressado, você tem mais dificuldade de ganhar músculo, tá? Então tem muita coisa que influencia aqui. Então a intenção era realmente abrir esse ponto pra gente observar e saber que sim, com a idade pode ser mais difícil a gente ganhar músculo, passar da idade, mas não é pela idade. É porque às vezes a gente não aproveitou os anos para manter aquela estabilidade, aquela frequência, a rotina de exercícios. Porque músculo não tem idade, tá? A gente tem que lembrar disso. Músculo não sabe quantos anos você tem, tá? Agora, se você é um corpo mais intoxicado, pode ser mais difícil ganhar. Então, por isso que, assim, é muito interessante, eu gravei esse Reels mais cedo sobre isso, é muito interessante a gente pensar primeiro em desintoxicar para depois pensar em ganhar. Então, para as pessoas que não sabem se estão intoxicadas ou desintoxicadas, saibam que hoje em dia a maior parte de nós estamos intoxicados. Seja por conta disso que está sendo jogado aí na atmosfera, que eu não vou falar o nome, porque, sei lá, tenho medo de jogarem, de tirarem a live aqui do ar. Seja pelo que muitas pessoas tomaram, e mesmo quem não tomou tá tendo acesso a esses mesmos produtos pelo ar, tá tendo acesso pelos mesmos produtos pelo alimento, seja também pelos montes de pesticidas, muita coisa influencia no ganho muscular, tá? Saibam disso. Então a gente tem que se desintoxicar ao máximo pra gente ganhar massa de boa qualidade. Teve até um jogador de futebol americano que ele fez 40 dias de jejum, eu nem me lembro quanto que ele perdeu de peso, talvez uns, nem sei, 50 quilos, mais do que isso talvez. Ele perdeu bastante peso, e aí ele voltou a treinar, ganhou massa de novo, e melhorou, né? Melhorou a sua qualidade de performance dentro do futebol americano. Jogador atleta mesmo, tá? Tá falando, resumindo, a gente tá ferrado. Pois é, então, a gente tá num momento na história do mundo, né? Que tá complicado. E eu tenho vontade de fazer umas lives aí sobre desintoxicação para esses momentos, mas eu tenho medo de ser barrada e de ser vetada aqui. Então, eu provavelmente vou começar a colocar sugestões, né, de desintoxicação nas próximas vivências de sucos, né, as vivências de jejum, já trazer um pouco mais desses processos aí de desintoxicação, porque a gente intoxicado, tudo é mais difícil, né? É como se a gente pensa, todos nós somos, que existe uma alusão que a gente faz dentro da naturopatia, e que a gente ouve aí vários profissionais falando disso. É como se a gente fosse um aquário. E esse aquário tem os, né? Pensa no aquário, né? Vocês conhecem os aquários. O aquário tem as paredes de vidro, né? A gente é um aquário. Desde que a gente nasce, a gente começa a depositar ali coisas boas, mas também toxinas, né? Metais pesados, que estão no ar, que estão em vários lugares, que estão na poluição, que estão no que a gente come, que estão nos produtos de limpeza que a gente usa, né? Pra quem já parou de usar, maravilha. Que estão no né? Que coloca no nosso organismo, que estão em várias coisas. E além disso, dos metais pesados, tem pesticidas, tem, né? A gente tem que pensar nos agrotóxicos, a gente tem que pensar em toxinas que o nosso próprio corpo produz por conta de estar em contato com essas toxinas. Então a gente é um aquário. Se a gente não para se desintoxicar, para se limpar de tempos em tempos, cara, esse aquário, eventualmente você não consegue nem saber o que tá fora, né? Tá perguntando se o jejum a seco é a melhor forma de desintoxicação. É considerado, mas não deveria ser para todos, porque não dá para jejuar a seco se a gente não primeiro limpou o organismo de outras maneiras. Se a gente não limpar o intestino, se a gente não mudar a nossa alimentação. Pessoas que consomem alimentos de origem animal, ou farinhas, ou processados, eu não indico que façam jejum a seco nunca, tá? Pessoas que estão numa alimentação crua há um tempo já e que já experimentaram com jejum de água, dá para começar a experimentar com jejum a seco. A gente tem que lembrar que não dá para uma pessoa desidratada, e quem consome cozidos e processados e alimentos de origem animal está desidratado. A maioria de nós, até mesmo quem consome alimentos crus, está desidratado porque metais pesados, eles puxam minerais do nosso corpo, e ao puxar minerais do nosso corpo, eles nos desidratam, tá? Então a maior parte de nós estamos desidratados. Então o ideal é a gente pensar em fazer jejum a seco se a gente está bem hidratado.
E bem hidratado não é tomar 3 litros de água por dia. A água não hidrata. A água mineral não hidrata, tá? Não é mais a água mineral de hoje em dia. O que hidrata é a gente comer a nossa água, tá? E eliminar placa mucoide. Então, os processos de suco são super importantes também. Então, assim, é um ciclo, né? Então, a gente precisa conseguir entender que pra gente, quando a gente tá pensando em ganhar músculo e de boa qualidade, fibras musculares de boa qualidade, a gente precisa estar limpo. E aí, o limpo não é a gente fazer um processo de desintoxicação por ano. A gente ainda mais hoje em dia, com esse monte de toxina pra tudo quanto é lado. A gente tem que estar se limpando diariamente, que nem a gente limpa a casa. Todo dia a gente passa uma vassourinha, todo dia a gente, né, passa um paninho, arruma não sei o que, lava a louça. Todo dia a gente não faz isso? Todo dia a gente não escova dente? A gente tem que estar todo dia pensando em se limpar também, né? A Nai falando aqui, uma pessoa nunca fez jejum, num dia agora fica em jejum pela primeira vez. Não entendi sua frase, Flor, você tá perguntando? Uma pessoa nunca fez jejum, conta o dia... Ela agora fica em jejum pela... Bom, pra quem tá começando... Eu tava tentando reler pra ver se eu entendi a tua frase. Pra quem tá começando o jejum... É começar da base. É começar fazendo o jejum que a gente chama de jejum fisiológico. É você não comer à noite. Escureceu? Tchau, comida. Não comer à noite e voltar a comer quando você levantar no dia seguinte. Que, em geral, isso vai dar umas 12 horas, pelo menos, né? E a partir daí ir aumentando, tá? Lembrando que, assim, vão ter muitas linhas que vão falar que o jejum não é natural, que a gente não deveria jejuar muito, porque faz mal pro sei lá o quê, do metabolismo fica mais lento. Gente, metabolismo só começa a ficar mais lento para quem pratica jejum longo. Jejuns de até 48 horas não afetam o metabolismo, tá? Só para vocês saberem. Então, fica aí como dica. Então, o jejum intermitente, ele é incrível, que não deveria ser chamado de jejum intermitente, mas a gente chama, que é esse intervalo, né? Porque, assim, dentro do que seria o científico, o jejum só começa quando a gente entra em autofagia. E muitas pessoas só entram em autofagia depois de 3, 4 ou 5 dias de jejum, tá? Dependendo do quão intoxicadas ou, enfim, dependendo da pessoa, só vai entrar em autofagia depois de 3, 4 ou 5 dias de jejum. E aí, dentro da ciência, só aí que a gente considera jejum, tá bom? Nai tá falando, uma pessoa nunca... Ah, ela repetiu aqui a frase, então. Uma pessoa nunca fez jejum, quantos dias ela pode ficar sem jejum? Ou em jejum? Ah, com jejum. Tá, quantas pessoas a pessoa pode ficar em jejum? Não, eu não diria que uma pessoa que nunca fez jejum deveria começar fazendo 24 horas, não. Ainda mais se é uma pessoa que come quase de tudo. Se é uma pessoa que consome processados, ou manteiga, ou leite, ou carnes, e etc, por aí vai. Né? Eu acho que é uma pessoa que tem que começar, que nem acabei de falar, jejum metabólico, tá? Então tem que ser bem aos poucos. Mais algum ponto, gente? Um minutinho, gente. Sí, bueno, acá estamos los tres. Esa que está libre. Não, não é problema. Entrou aqui uma pessoa no quarto perguntando qual das camas que tá livre. E aos poucos, senão a pessoa não aguenta. Tem que ser tudo aos poucos. A gente não pode ter pressa nesse mundo, tá? Não adianta uma pessoa que nunca pensou em se desintoxicar querer amanhã já tá quelando metal pesado, querer tá fazendo desparasitação amanhã. Não. Tem etapas. Porque senão o nosso corpo também não aguenta, tá? Nosso corpo tem que ir aos poucos, porque se a gente nunca fez uma desintoxicação, e aí lembrando que o jejum é uma maneira também de desintoxicar, a gente tem que começar na base. E qual que seria a base? A alimentação. Mudem a alimentação de vocês. Uma alimentação anti-inflamatória, não necessariamente é 100% crua, mas o ideal é que seja. Mas para quem não consegue ficar 100% no cru, uma alimentação anti-inflamatória seria uma alimentação que é majoritariamente frutas e que os cozidos vão ser vegetais ou frutas. Ou seja, cozido pode ser abóbora, abobrinha, o brócolis, a couve-flor. Nunca vai ser uma coisa que você lê lá e tem mais de um ingrediente. Nunca vai ser trigo, nunca vai ser produtos que você compra no mercado em embalagem. Tudo bem que hoje em dia, infelizmente, vendem até fruta em embalagem, né? Mas assim, você entendeu o que eu quero dizer. Nunca vai ser uma coisa que é empacotada. Infelizmente, nem arroz e feijão, tá? Então tem que ser aos poucos. Primeiro, mudem a base, mudem a alimentação de vocês.
Comecem a fazer o jejum metabólico, ou seja, repetindo, parem de comer quando escurece, voltem a comer no dia seguinte. Aos pouquinhos vocês vão aumentando essa janela, né? Vão brincando 2 vezes na semana, quando vocês estiverem de boas, tenta fazer 14, 15 horas. E aí a dica para às vezes conseguir fazer mais jejum é você se manter entretido. Vai ler, vai trabalhar, vai ouvir uma música, tá? Porque às vezes as pessoas falam, Eli, pra mim é muito difícil passar de 15 horas porque eu fico entediado e eu quero comer. Então vai fazer alguma coisa. Vai caminhar. Caminhar é uma coisa que todo mundo, mesmo quem ainda não tá acostumado a jejuar, pode fazer. Caminhar de boas, assim, de levinho. Dar uma volta, passear, tá? Então, não sei se vocês têm mais algum ponto. Gratidão, adorei as perguntas. Foi muito bom. Sinto que é esse o caminho, né? E você tá falando aqui que você não se alimenta bem, mas consegue fazer jejum. Toma cuidado, Flor, porque quando a gente não se alimenta bem e faz jejum, o jejum, eu até trouxe um pouco na última live, é uma hormese, ou seja, é um estresse ao corpo, mas é um estresse que traz adaptações celulares, ele é bom. Só que se você tá num corpo que já tá inflamado, você jejuar pode te atrapalhar no início. Você primeiro precisa mudar a sua alimentação, tá? Pra você ficar melhor, tá bem? Não precisa ser cru. Desde que você elimine processados, grãos, cereais, alimentos de origem animal, você já vai estar em um ótimo lugar, tá bom? Sal, óleos, né, azeite, óleo de coco, essas coisas. Açúcar, que dirá açúcar. Bom, a Nai falou, qual a dica para a primeira refeição e a última refeição? Primeira refeição você diz depois do exercício? Eu sempre indico fruta. É a melhor maneira da gente quebrar jejum, né? E a última refeição pode ser fruta também, mas também pode ser uma salada. Eu sinto que as saladas, elas são interessantes porque, naturalmente, elas, como elas são um pouco mais complexas de digestão, elas induzem um sono legal, né? Então, também é interessante, tá? E aí, lembrando que, gente, a gente tem que aprender a comer o suficiente. Muitas pessoas, às vezes, estão na transição, então só vou falar mais isso e a gente vai encerrando. Muitas pessoas estão na transição e querem se exercitar e entram no cru e começam a perder muito peso. Por quê? Porque não estão comendo o suficiente. Então, vou dar um exemplo. Eu, quando eu iniciei no cru, em menos de 2 meses eu perdi 10 quilos. E aí, o que acontece? Eu não comia o suficiente. Meu café da manhã, às vezes, era 4, 5 bananas. O meu almoço era uma salada que eu considerava grande na época, e não era realmente muito grande, era um bowl pequeno. E no final do dia, às vezes, eu comia mais uma salada ou mais uma fruta, assim, talvez meio mamão ou um mamão inteiro. Não é o suficiente. Então, a gente tem que entender o que é o suficiente, tá? Comecem a fazer os testes de vocês, que a gente já trouxe no início da live, que até o Vitor trouxe uma dica do MyFitnessPal, que é em português, que eu realmente não acho tão legal o aplicativo. Podem até usar para vocês terem uma noção, né? Mas busquem esses aplicativos, em especial o Chronometer, né, que eu acho mais legal, e comecem a colocar ali o que vocês estão ingerindo e busquem entender o quanto vocês estão gastando. Isso facilita, tá? Ninguém vai conseguir manter músculo, ganhar músculo, se não tá consumindo o suficiente. Tá bem? Bom, é isso. Eu agradeço muito mesmo, né? Que nem falei, minha intenção não era que essa live fosse uma live para esgotar todos os tópicos. A gente ainda vai ter outras lives para falar exatamente sobre esse mesmo tema e aprofundar um pouco mais, tá? A próxima live que eu vou fazer vai ser no dia 20 e eu vou justamente abordar um pouco mais o outro lado da moeda. Tá? Para aprender, né? E aí a família falando que você vai morrer, etc. Ignora, eu já vivenciei isso também. Se for o caso, coloca eles pra verem aquele filme, o Game Changers, né, que tá no Netflix. Como é que é o nome? Dieta dos Gladiadores em português. Vale a pena ver, mostra pra eles Forks Over Knives. Mostra as pesquisas, tem tanta pesquisa que hoje em dia já demonstra, até mesmo a Anvisa já fala, não sei se é a Anvisa, gente, talvez seja a Anvisa ou FDA, não lembro. Já fala o quanto, não, é a Organização Mundial de Saúde, já demonstra o quanto carnes processadas, embutidos, são cancerígenos, né? Enfim.
vão no processo de vocês, tá? Vão se cuidando, vamos mudando, vai ser sempre bom. Lembrando que, inclusive, hoje em dia até a carne tá com o GARAFENO, tá? Não vou falar o nome para não baixarem de novo aqui a nossa live. Até a carne tá. A carne tem várias coisas bem negativas aí. Mas é isso, queridos. Um grande beijo. No dia 20 a gente tem mais uma live. A gente também vai falar sobre jejum, mas com uma outra fachada, outro tema, tá? Outra pegada. Fiquem bem. Amanhã eu vou postar então essa live lá no YouTube. E agradeço demais a presença de vocês, as perguntas. Voltem sempre. Um grande beijo. Vai ficar salvo aqui, tá bom? Beijão.